Olá, pessoal! Estamos bem aí, colocando tudo em dia, estudando diariamente, acompanhando a transição que estamos passando. Aproveitei bem o tempo para diversificar bastante os seus estudos, mas também intercalem com algumas coisas mais lúdicas, para que não haja um cansaço mental e físico que leve vocês a uma exaustão e que provoque no dia da prova, possivelmente, alguns lapsos de memória. Vamos entrar agora num período chamado bloco de questões. Vão ser questões as quais a gente vem apostando que tenham a mesma formatação da prova que vocês vão receber. Então, como é que Geografia fez a elaboração e a seleção dessas questões? Nós restringimos as questões com maior pertinência e, logicamente, com um grau de dificuldade mais elevado. Porque através desse grau de dificuldade mais elevado, se por acaso cair alguma coisa similar ou mais fácil, vocês vão tirar de letra. Então, nós vamos acompanhando as nossas questõezinhas para que a gente tenha uma ampla visão de como é feita esta prova. Uma das características da prova da Universidade Federal do Paraná, da USP, da Fundação Getúlio Vargas e do Unesp é que as questões ligadas à área de humanas são questões que normalmente vêm com uma titulação, um enunciado um tanto quanto volumoso. Esse um tanto quanto volumoso é que se sugere nessa situação que haja maior interpretação do que apenas uma fundamentação à base de decoreba. Por esta razão, muitas vezes, ao pegar essa prova, vocês vão se sentir intimidados, porque, logicamente, ela vai ser cansativa. Então, vocês têm que estar bem preparados que ela vai vir desta forma. Nenhuma das questões da Federal que a gente selecionou e nos últimos 10 anos que a gente vai contabilizando, não tem aquele critério de o que é, conceitue, vamos ver, diferencie. Normalmente são questões interpretativas, na qual você tem que ler o enunciado com bastante atenção e depois, através dos conhecimentos de pré-requisitos que você tem e que você estudou direitinho, você fará uma análise, o que tem de acordo com o enunciado e o que tem de acordo com os itens que vem logo abaixo. Isso é a primeira coisa que você deve fazer. A outra situação é, logicamente, ir por aquele caminho que é mais ou menos senso comum em prova. Leia as alternativas com calma e selecione primeiro as mais impossíveis, aquelas que apresentam algum erro que de cara você identifica. Aí você já vai restringindo o número de respostas que possam ser a correta. Depois disso, logicamente, leia com maior atenção as duas que ficaram ou três que ficaram e aí então determine qual é aquela que você acha a mais correta ou aquela que naturalmente você, aluno à prova, vai ter a certeza que é a correta. Então vamos fazer um teste para ver como é que a gente vai evoluir dentro desse patamar de análise de questões. Observe a nossa primeira questão selecionada, então ela diz assim, em mais de 1.100 quilômetros de fronteira dos Estados Unidos com o México, já existe um muro. Ele passa pelos desertos de sedimentos de Sonora, onde os cactos crescem como tubos de órgão. Mais a leste, pesadas estruturas de aço em forma de X cortam os quilômetros de planície com capim queimado pelo sol, com marcadores de campo de batalha. No Texas, os postes pintados de vermelho, que formam partes de cerca na fronteira, são frios e duros e ásperos ao toque. Em Tijuana, duas cercas, uma antiga, outra mais recente, mergulham até o oceano, onde as ondas corroem o mar. A fonte é de 2017 e ela foi usada na nossa prova em 2018 da Federal. As questões que vêm a seguir, elas devem contemplar essa realidade. Vejam que vários assuntos que nós falamos em nossas aulas aparecem nesse enunciado. Nós diferenciamos a situação de fronteira de limite, nós diferenciamos as questões ligadas a relevo e nós também relacionamos algumas coisas ligadas ao aspecto de vegetação. Então, todas essas características foram abordadas durante as nossas aulas. As características, a letra A é a correta. Vamos ver item a item para ver o que torna ela correta, o que tornaria ela incorreta. Letra A diz assim: apesar de processos de abertura ter propiciado o questionamento das fronteiras dos estados nacionais, elas continuam como um fator forte de separação entre unidades políticas. Então, o que a gente dimensionou?
Nas nossas aulas, a gente dimensionou que a palavra Estado, ela dá total domínio daquela área, que é chamada de território. Esta área dominada, ela tem autonomia, e essa autonomia sugere que ela possa articular o seu território da melhor forma possível. Então, literalmente, esta linha imaginária delimitada à fronteira estabelece que todas as formatações de separação pertinentes ali devem ser respeitadas. Por isso que a letra A é a correta. Na letra B, vamos agora. B. Com a globalização, discursos de caráter xenofóbico e ameaças à segurança, emprego e renda perderam sua força histórica na regulação do Estado-nação em relação às suas fronteiras. Primeira característica que nós devemos salientar: globalização. A palavra globalização, ela sugere diluição de informações, ela interfere literalmente na comunicação de produtos, pessoas e capitais. Então, quando começa já com a palavra globalização, ela absurdamente vai ter um caráter amplo, difusor. Já quando vem a palavra na sequência, a questão xenofóbica é exatamente ao contrário de globalização. Se globalização sugere difusão, a xenofobia refere-se à exclusão, porque xenofobia é aversão ao estrangeiro. Então, como é que você, num ambiente globalizado, vai ter aversão ao estrangeiro? Então, uma palavra não casa com a outra. A questão aí, por si só, já torna-se incorreta. Depois, ainda fala sobre uma regulamentação de diminuição histórica na regulamentação do Estado-nação. Lembrem que Estado-nação é aquela característica que se dá ao grupo de indivíduos que tem um passado comum. Então, isso também não fez com que houvesse perca de força dentro da unidade territorial. Então, a frase ela é toda embaralhada, mas se você já começar a ler globalização e xenofobia, você já tiraria ela de primeira como sendo uma possível candidata a ser a questão correta. Letra C. O fechamento ou abertura de fronteiras, bem como a sua intensidade, é dependente de políticas globais norteadas pelas resoluções da ONU. Já falamos da importância da ONU também, falamos que ela tem um amplo espectro de organismos que fundamentam tanto a sua inserção a nível financeiro, saúde, comércio, mas são influências. Ela não é norteadora no sentido de dominar o estado em que ela possa dar auxílio. A palavra auxílio tem que estar ligada à ONU. Aqui, literalmente fala que a ONU tem poder de fechar ou abrir fronteiras. De maneira alguma, a ONU tem essa possibilidade. Letra C. Construção de um muro separando Estados Unidos e México é justificada pelos Estados Unidos em vista das políticas antiterroristas postas em prática por esse país. A construção do muro é anterior às políticas de antiterrorismo. A guerra preventiva, a gente também já falou, ela é provocada principalmente após o 11 de setembro. Então, isso corrobora a situação de que o muro já existia. Na verdade, o que existe é a construção de um muro, literalmente porque Estados Unidos, não só Estados Unidos, mas países de outros lugares, são naturalmente atraentes aos processos migratórios. E essa atração dos processos migratórios, às vezes é benéfica e às vezes é maléfica, de acordo com a intensidade. Então, nesta situação, há normativa de haver uma regulamentação física, como é o muro. Então, letra D também incorreta. Letra E. No período contemporâneo atual, exemplos como o Brexit e as corporações oriundas da construção de blocos econômicos revelam uma diminuição em escala global da tensão entre abertura e fechamento de fronteiras. Brexit, veja, eles misturaram três coisas em uma frase só. A questão do Brexit é literalmente o nome, a denominação que se deu ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia. A situação de blocos econômicos é uma situação que não diminui o intercâmbio, ela aumenta o intercâmbio, porque blocos econômicos significa um contrato em que há possibilidade de comércio mais livre, mais facilitado, em que todos saem ganhando. Então, essa tensão em escala global, ela não pode ser vinculada à situação da formação do bloco. Então, de forma alguma, a letra E também se encaixaria. Veja que se você pegar essas palavrinhas chaves, você já identifica os absurdos, e daí só remete à questão letra A. Aí você volta, dá mais uma lidinha na letra A e tenha certeza que ela é a correta.
Vamos para a número 2. A número 2, veja, novamente textões, enunciados grandes, isso é comum na geografia, na história também. A questão 2 diz assim: a desmaterialização da fábrica com menos pessoas e mais programas de computador e máquinas automatizadas, a personalização de produtos de luxo, o distanciamento entre vendedor e cobrador e a rapidez na entrega são os eixos da revolução até 2025. Essa questão eu coloquei aqui, caiu na prova de 2018, é uma frase que foi postada na Folha de São Paulo em 2017, deve ser um link bem interessante para nós neste momento. Já que a nossa prova foi montada em meio a esse movimento histórico em que nós estamos literalmente repensando várias estratégias a nível econômico, social e político, falar sobre a desmaterialização da fábrica, essa diluição das produções, também é uma coisa que vai ser repensada. Então, na verdade, esta questão aqui, ela remete a uma realidade em que nós vivíamos até janeiro desse ano. Pode ser que a federal fazer um questionamento em que você argumente quais são as possibilidades de mudança a nível econômico, social e político. Por isso que é bem interessante essa questão também. Na situação de questionamento, o que se questiona? Veja que a federal faz uma introdução, uma abordagem explicativa, mas o que ela quer saber? Ela quer saber sobre o futuro da indústria de confecção de roupas, em termos de novas tecnologias de informação e comunicação. Quais são as frases? Que aí eram frases e daí embaixo diziam assim: assinale a alternativa que mostra as frases corretas. 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Eu fui colocando só as frases para que a gente tenha uma noção e uma otimização do espaço do slide. A frase número 1 diz assim: a terceirização é uma das principais características dessa nova revolução industrial. Veja, a introdução anterior, ela fala em 2025. Então, ela está falando da robótica. Robótica é uma fase atualíssima, ligada ao século 20. Quando você fala de terceirização, você já percebe mecanismos de terceirização anteriores a isso. Quando você vê várias profissões e várias empresas surgindo apenas para prestar serviços. Então, por essa razão, número 1 está errada. 2. Menos pessoas e mais programas de computador e máquinas automatizadas. São características da terceira revolução industrial, cuja emergência se deu ao final do século XX. Exatamente como nós dimensionamos em nossa aula. Nós vamos ter literalmente uma automatização e um menor fluxo de pessoas literalmente trabalhando, o que pode também ser entendido como uma tendência que agora vai se acentuar. Item 3. Entre os elementos principais responsáveis pela intensa transformação desse modelo produtivo são os adventos do petróleo, energia elétrica, do alumínio e telefone. Todos os elementos são anteriores a esse período. Então, tanto o petróleo quanto a energia elétrica, alumínio e, para fechar, telefone. Telefone mesmo não é do século XX, ele é anterior ao século XX. Então, também não encaixa no número 3. 4. Flexibilização, toyotismo, pós-fordismo, robótica, cibernética são alguns dos principais conceitos associados a esse movimento histórico da nova revolução industrial. Ok, até deixei ali o finalzinho, assinale a alternativa correta. Então, o que é a flexibilização? É essa situação de você trabalhar por metas, é você poder estabelecer horários de trabalho diversificado. Toyotismo. O toyotismo foi um movimento que nasceu principalmente no Japão e ele literalmente começou a abordar a necessidade de fazer uma produção inteligente. Porque até então, junto com o chamado Fordismo, a produção em série fez com que houvesse um grande volume de estoque. Só que esse grande volume de estoque, ele gera problemas porque ele pode ser vendido ou não a médio e a longo prazo. Então, dessa forma, o toyotismo estabelece uma linha de produção inteligente baseada num custo e benefício de médio e longo prazo. O pós-fordismo, da mesma forma, é uma situação de análise, principalmente da vida, em que nós nos encaixamos hoje. Isso encaixa diretamente com a situação atual. Então, enquanto no Fordismo havia um desenfrear de produção, no pós-Fordismo, o que você já percebe? Que eu vou comprar, exemplificando, um apartamento dentro das minhas necessidades. Vou comprar uma determinada peça de roupa, mas antes vou liberar uma outra velha.
Então, o pós-fordismo é uma dimensão que é facilmente visualizada em termos de arquitetura, vestuário, economia, em que se objetivamente se relaciona à necessidade e não o consumismo por si só. Robótica e cibernética, elas estão ligadas a principalmente essa automação, que não toma o lugar do homem, e sim identifica novas formas de trabalho nas mãos do homem. Então, dessa frase, nós temos como corretas a número 2 e a número 4. Hoje ficamos em 2 questõezinhas, as nossas questões são bem densas, mas vamos fazer várias para que deixe você afiadinho para a sua prova. Até mais!